experiência de hoje foi que a apóstola veio ministrar em mim. E rapidamente, amados, eu vi o anjo do Senhor e ele me levava até o céu. Ele falava para mim algumas coisas pessoais, me levava a ver as casas, a minha casa, como que estava crescendo, me levava a ver a casa de alguns irmãos e eu falava para o anjo do Senhor que eu queria ver os anjos dançando, porque eu nunca mais tinha visto. E o anjo do Senhor, você quer ir lá? Eu falei, sim, eu quero muito ver os anjos dançando. E ele me levava a ver os anjos dançando e aquilo me alegrava muito. E depois dele me mostrar mais algumas coisas e falar, ele me levou falou bem assim para mim que eu ia ir num lugar não muito bom. Aí eu falava bem assim, se for no inferno eu não quero ir não. Aí ele falou bem assim, é lá mesmo. Aí eu falei bem assim, meu Deus do céu. Aí ele me levava até o inferno. E quando eu chegava lá, eu perguntava dele o que eu estava fazendo ali. E ele falava assim, você vai ver uma pessoa que eu quero que você veja. E ele me levava e eu já ficava assim, amados, muito triste, porque eu via pessoas que eu conheço lá. E eu via, assim, novas pessoas também lá, e eu ficava muito triste. E elas gritavam, e era uma coisa muito horrível. E ele andando no inferno, eu via cada pessoa sendo como se fosse acorrentada, assim, na parede. E os demônios brincavam. Era uma coisa muito horrível. E eu andando e eu falava, se vai demorar muito porque eu quero ir embora. Eu falava para o anjo, eu não quero ficar aqui. E ele falava assim, já estamos chegando. E foi quando a gente chegava até essa pessoa e ela estava muito assim, eu não reconhecia ela. E eu falava assim, anjo, quem é essa pessoa? E ele falava bem, se você não está reconhecendo. Eu falei, não. Aí ele falava bem assim, é o Pelé. Aí eu olhava assim, eu falava, não, não é ele. Ele falava assim, é. Eu falava, não, não pode ser. Ele falava assim, ele está aqui no inferno, o anjo do Senhor falava. E ele estava apanhando muito, amado, sendo acorrentado no chão. E apanhando muito. E assim, eu olhava lá e eu não queria nem conversar. Eu falei, anjo, me tira daqui, porque eu não estava me sentindo muito bem naquele local. E eu falava assim, me tira daqui. E ele falava assim, já está indo. E ele falava bem assim, o Pelé para mim, falava bem assim que ele sabia da verdade, só que ele nunca buscou pela verdade. Ele falava para mim. Ele falou que ele conhecia o caminho que levava à salvação, só que ele não queria porque achava isso uma baboseira de servir ao Senhor. E ele falava assim que ele conhecia, muitos crentes já chegaram e apresentaram o evangelho para ele, mas ele nunca se interessou. E foi quando, amados, eu falei para o anjo do Senhor que eu queria logo voltar. E ele falava, o anjo do Senhor falava, você já está indo, acalme-se. E eu falava para ele, para o Pelé, e falava bem assim, que ele podia até ter uma oportunidade se ele buscasse o Senhor. E ele falava bem assim, mas agora eu não posso mais. E ele falava bem assim, eu queria tanto ter aproveitado a oportunidade que eu tinha lá na terra. Foi quando o anjo do Senhor me tirou daquele lugar. E ele falava assim, agora você vai para a guerra. E me levava até o céu, eu me vestia das minhas armaduras e ia guerrear. E eu guerreava, amados, assim, num campo de guerra, assim, muito, muito horrível, porque os demônios, eles saíram da terra, assim, era uma coisa muito, assim, estranha. Ele saiu da terra e começava a guerrear, e quanto mais eu guerreava, mais aparecia. E eu via demônios do engano, eu via muitos demônios que eles estavam tentando entrar dentro da igreja, e o Senhor falava para mim que era para mim guerrear pela igreja do Senhor e pela nação. E eu continuava guerreando. E pela glória de Deus, o Senhor deu vitória. E foi quando o anjo do Senhor me levou até o céu e me falou algumas coisas e eu voltei. Foi essa a minha experiência.